Esse curso tem como objetivo proporcionar ao trabalhador o conhecimento necessário sobre a norma regulamentadora 5, sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA. A NR5 regulamenta regras para o funcionamento das CIPAs, que são comissões formadas por representantes do empregador e dos empregados, utilizadas para trabalhar em busca de saúde e segurança do trabalhador e demais envolvidos no ambiente de trabalho. Escolha o que deseja fazer, ou peça a ajuda de seu professor. Nessa aula você conhecerá os primeiros itens da norma regulamentadora número 5. Assim, aprenderá qual sua finalidade e questões fundamentais para a constituição de uma CIPA no ambiente de trabalho. Olá, seja bem-vindo ao nosso curso interativo sobre a norma regulamentadora número 5, CIPA. É uma honra vê-lo disposto e animado para dar início a este curso. Com ele, você obterá informações muito importantes sobre os riscos ocupacionais nas atividades rotineiras. Tenha certeza de que você está no caminho certo para o sucesso profissional, pois a obtenção desse conhecimento é essencial no mercado de trabalho. Dessa forma, é preciso apenas que se dedique às aulas para garantir que todos os conceitos transmitidos sejam devidamente aprendidos. Então, vamos lá. Para começar, é importante que você saiba o que é norma regulamentadora. Entenda que praticamente todos os assuntos relacionados à segurança do trabalho estão contidos nas normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. Uma norma regulamentadora é também representada pela sigla NR. A NR tem a função de apontar as determinações contidas na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Essas normas regulamentam e fornecem orientações para as pessoas ou empresas sobre procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e medicina do trabalho. As NRs foram constituídas para dar um formato final nas leis de segurança do trabalho. Além disso, foram elaboradas em capítulos para facilitar, normatizar e unificar as normas da segurança brasileira. Todas as normas regulamentadoras são importantes e algumas possuem uma inter-relação, ou seja, uma relação mútua. O que determina qual é a mais importante para uma determinada empresa é o ramo de atividade dessa corporação. A criação de um instrumento normativo não significa contemplar todas as situações existentes na realidade fática. No mundo do trabalho, existem realidades complexas e dinâmicas, e uma nova norma regulamentadora para prevenir acidentes precisaria contemplar a mais variada sucessão de atividades. As normas regulamentadoras possuem força de lei, uma vez que foram desenvolvidas pela Lei nº 6.514, de 1977. Atualmente, existem 36 normas regulamentadoras estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. Todas as empresas brasileiras regidas pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, possuem a obrigação de cumpri-las. Vale frisar que as NRs são periodicamente revisadas pelo MTE, sempre que os participantes da comissão tripartite avaliam como necessário. Então vamos ver uma dica importante para o seu estudo e entendimento. Fique ligado, as normas regulamentadoras podem ser consultadas na íntegra no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Não deixe de conferir. É isso mesmo, saiba também que as NRs foram criadas e são alteradas por uma comissão tripartite formada por representantes do governo, empregadores e empregados. Essas normas podem ser criadas e modificadas apenas através de portarias emitidas pelo MTE. As portarias são emitidas sempre que o MTE notar que algo deve ser alterado, melhorado ou excluído. Entenda que as NRs são elaboradas a partir de algumas necessidades. Vamos ver quais são elas. Demandas da sociedade.
bancadas de empregadores e funcionários, órgãos governamentais, necessidades sugeridas pela Inspeção do Trabalho, compromissos internacionais, estatísticas de acidentes e doenças. Agora, antes de darmos sequência em nossa aula, vamos confirmar se você está compreendendo bem o conteúdo. Escolha a opção que complete corretamente a frase apresentada a seguir. 1. Regulamenta e fornece orientações para as pessoas ou empresas sobre procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e medicina do trabalho, CLT, lei, portaria, norma reguladora, norma regulamentadora. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Muito bem, você está realmente atento. A nova NR5 regulamentou o que foi estabelecido no artigo 163 da CLT. Ela estabeleceu novas regras para o funcionamento das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes de Trabalho, CIPA. A NR5 é resultado de negociação tripartite, conforme estabelece os procedimentos da Portaria MTB número 393, de 9 de abril de 1996. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes surgiu a partir da Revolução Industrial na Inglaterra, segunda metade do século XVIII. Isso se deu em decorrência da chegada das máquinas nas empresas e do aumento do número de acidentes e lesões. Além disso, a necessidade de um grupo que pudesse apresentar sugestões para corrigir possíveis riscos de acidentes no trabalho foi um fator importante para isso. A CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é uma comissão formada por representantes do empregador e dos empregados. É utilizada para trabalhar em busca de saúde e segurança do trabalhador e demais envolvidos no ambiente de trabalho. Tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais decorrentes do trabalho. Ela surgiu a partir da recomendação do OIT, Organização Internacional do Trabalho, em 1921. E só depois de 23 anos surgiu um Decreto-Lei 7.036, artigo 82, com caráter obrigatório nas empresas com mais de 100 funcionários. No Brasil, a CIPA é regulamentada pela Consolidação das Leis de Trabalho CLT, nos artigos 162 a 165, e pela NR5, contida na Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978. O papel mais importante da CIPA é estabelecer uma relação de diálogo e conscientização entre os integrantes da empresa. Por isso, ela deve ser a ponte que liga direção e empregados. De forma criativa e participativa, ela deve opinar na forma como os trabalhos serão realizados. Através disso, seu objetivo é sempre melhorar as condições de trabalho. Seu propósito é a humanização do trabalho e a consequente melhoria nas condições de trabalho. Portanto, sua missão é preservar a saúde e integridade física dos trabalhadores. A NR5 não se restringe a considerar importante o processo de negociação em sua elaboração, mas sim considerar importante fazer parte desse processo, que é um de seus pilares. O que se pretende é que sejam estabelecidas comissões proativas que tenham na negociação cotidiana sua melhor estratégia. Agora, vamos começar a conhecer os itens da norma regulamentadora número 5 e aprender o que eles querem dizer. Do objetivo. 5.1. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.
Esse primeiro item apresenta de forma abrangente o objetivo da norma. Então, clique no botão Continuar para entender mais. A CIPA deverá abordar as relações entre o homem e o trabalho. Assim, deve objetivar a constante melhoria das condições de trabalho para a prevenção de acidentes e doenças que podem surgir durante a produção. Tem a finalidade de prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho, tornando compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. A CIPA auxilia na identificação dos riscos e na elaboração do mapa de riscos da empresa. Além disso, ela elabora planos de ação a fim de definir ações preventivas que evitem a ocorrência de acidentes. Essa comissão também auxilia no contato com os funcionários, informando sobre a importância da utilização dos EPIs e corrigindo atos inseguros. A CIPA ainda realiza reuniões periódicas para verificar o atendimento, as ações propostas e as suas eficácias. Sabendo disso, vamos partir para o próximo item da NR5. Da Constituição. 5.2 Devem constituir CIPA por estabelecimento e mantê-la em regular funcionamento nas empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como empregados. Clique aqui para poder entender melhor o funcionamento da CIPA. A CIPA é obrigatória para as empresas que possuem empregados com vínculo de emprego. Ela deve ser constituída, levando-se em consideração o número de empregados efetivamente vinculados ao regime seletista. Sendo assim, somente esses empregados devem ser candidatos e somente esses devem votar. Caso exista interesse do órgão ou empresa pública em englobar todos os trabalhadores, nada o impedirá. Nessa situação, poderão ser candidatos também os trabalhadores servidores públicos. Porém, deve ser garantido o número de vagas estabelecidas para os empregados seletistas naquele estabelecimento público. O dimensionamento da CIPA, no caso, deverá considerar todos os trabalhadores naquele estabelecimento, seletistas e estatutários. No entanto, não deve englobar os prestadores de serviços que estejam em atividades no estabelecimento e que sejam contratados por outra empresa. Os representantes dos empregados são eleitos por eles, e os representantes do empregador são indicados por ele. A eleição dos representantes dos empregados é feita por meio de voto secreto. Dessa forma, devem participar apenas os empregados interessados, independentemente de filiação sindical. Isso significa que participam da eleição apenas os empregados que assim o desejarem. Tanto os representantes dos empregados quanto os representantes do empregador se dividem em membros titulares e suplentes. Os membros da CIPA não precisam ter qualquer qualificação na área de segurança e medicina do trabalho. Essa exigência acontece somente para os membros do SESMIT. Além disso, é bom frisar que a redação da NR5 faz menção aos trabalhadores e empregados de maneira distinta. Quando a norma diz empregados, ela faz referência àqueles com vínculo de emprego com a empresa. Já quando ela cita trabalhadores, aborda todos os que trabalham nos estabelecimentos da empresa, inclusive empregados de empresas contratadas. Para a constituição da CIPA, deve ser considerado empregado a pessoa física que preste serviço de natureza não eventual ao empregador, conforme dependência e mediante salário.
O fiscal do trabalho verificará o número real de trabalhadores com vínculo de emprego. Portanto, é importante que a empresa faça adequadamente sua avaliação. Quando houver empresas prestadoras de serviço ou empreiteiras, deve ser considerado como o estabelecimento ou local onde efetivamente os trabalhos são desenvolvidos. Em outras palavras, os estabelecimentos estarão dentro de outras empresas ou em locais públicos. Após todas essas informações, vamos agora responder a mais um exercício. A CIPA é obrigatória para as empresas que possuam empregados com vínculo de emprego, correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Muito bem, você acertou. O seguinte item da norma é 5.3. As disposições contidas nesta NR aplicam-se, no que couber, aos trabalhadores avulsos e às entidades que lhes tomem serviços, observadas as disposições estabelecidas em normas regulamentadoras de setores econômicos específicos. Clique aqui para entender mais. Os trabalhadores avulsos são considerados aqueles geralmente ligados ao carregamento de mercadorias, a maioria em portos. Nesse caso, considera-se como empresa o sindicato ou o órgão que administrar a mão de obra. Para as atividades portuárias, a CIPA deve observar o que estabelece a ANR 29, Segurança e Saúde no Trabalho Portuário. Sempre pense nisso. Então vamos ao próximo item. O item 5.4 foi revogado pela Portaria CIT, número 247, de 12 de julho de 2011, como podemos ver nessa imagem. Vamos ao item seguinte. Clique aqui. 5.5. As empresas instaladas em centro comercial ou industrial estabelecerão, através de membros de CIPA ou designados, mecanismos de integração com o objetivo de promover o desenvolvimento de ações de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do ambiente e instalações de uso coletivo, podendo contar com a participação da administração do mesmo. Clique em Continuar para saber mais. Em casos de empresas instaladas em centros comerciais ou industriais, devem ser considerados como instalações de uso coletivo as áreas de uso comum por parte dos trabalhadores de todas as empresas. Para exemplificar, pode-se citar áreas de circulação, vestiários, banheiros, refeitórios, entre outros. Há também os ambientes gerados por sistemas como ar-condicionado, instalações elétricas, redes de gás, etc. O que se almeja é que tais sistemas sejam avaliados pela CIPA, já que podem ser origem de acidentes e de doenças. Isso porque quase sempre eles são de responsabilidade dos administradores, mas afetam todas as empresas e seus empregados. O item aborda empresas que, apesar de possuírem autonomia gerencial, administrativa, técnica e financeira, se estabelecem de forma conjunta, havendo ou não interação entre suas atividades no processo produtivo. São empresas que não trabalham umas para as outras, mas que se relacionam ou pelo espaço, ou por regras, ou até por finalidade. O item engloba a situação a qual a administradora é ou não proprietária do estabelecimento. As empresas que compõem um condomínio são individualizadas, tendo autonomia. E por isso podem acatar ou não as definições da administradora. Mas cabe ressaltar que o administrador tem papel primordial na estruturação deste item, como em todas as regras de convivência coletiva. Os fiscais do trabalho analisarão o cumprimento das regras de participação de um centro comercial ou industrial de duas formas. A primeira será quando a empresa administradora ou as empresas conviventes,
já tiverem definidos os mecanismos e eles se encontrarem em perfeito funcionamento. Nesse caso, os fiscais do trabalho poderão discutir a eficácia dos procedimentos no sentido de contribuir. Entretanto, eles nunca poderão autuar por discordância, já que os mecanismos não foram definidos na norma. O segundo caso se dá quando os mecanismos não foram definidos. Assim, caberá uma notificação para que seja definido. Quando isso acontece, cada empresa e a administradora, se houver, devem ser notificadas. A notificação pode ser feita por ofício individual a todas elas, pelo procedimento de fiscalização indireta ou ainda através da fiscalização direta a cada uma. Portanto, não há necessidade de uma notificação somente à administradora, porque não é sua responsabilidade objetiva. Devem constituir a CIPA e mantê-la em funcionamento. Empresas privadas. Empresas públicas. Sociedades de economia mista. Órgãos da administração direta e indireta. Instituições beneficentes. Associações recreativas. Cooperativas. Outras instituições que admitam trabalhadores como empregados. Dessa forma, a CIPA deve ser constituída levando-se em consideração a quantidade de empregados efetivamente vinculados ao regime seletista. Isso quando há em um órgão público empregados com vínculo seletista e os demais estão submetidos ao regime estatutário. Nesse caso, só esses devem ser candidatos, e apenas esses devem votar. E no mesmo sentido, somente esses devem ser indicados pelo órgão como membros da representação do empregador. Mas atente-se à seguinte informação. Fique ligado, a CIPA deve ser constituída por estabelecimento. Sua obrigatoriedade depende da quantidade de empregados no estabelecimento e também do enquadramento da atividade econômica da empresa em determinado grupo, de acordo com os quadros da norma. É isso mesmo! Como o objetivo desse curso é apresentar a você apenas os principais conceitos da NR5, não cabe aqui mencionar todo o conteúdo dessas tabelas, pois consumiria muito do nosso tempo. Caso você queira obter maiores informações referentes aos quadros, busque consultar a NR5 na íntegra no site do MTE. Mas saiba que o quadro 2 da NR5 apresenta o agrupamento de setores econômicos pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas, SENAI, tendo como base principal a similaridade dos processos produtivos. Uma vez identificados o grupo que se enquadra à SENAI da empresa e tenha a devida quantidade de empregados no estabelecimento, basta cruzar essas duas informações no quadro 1 para verificar se a empresa está obrigada a constituir a CIPA. Já o quadro 3 apresenta a relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, SENAI, com sua respectiva descrição, bem como o correspondente agrupamento para dimensionamento da CIPA. Bom, agora que sabemos tudo isso, vamos para mais um exercício de fixação de conteúdo. Boa sorte! As empresas que compõem um condomínio são individualizadas, tendo autonomia, e devem acatar sempre as definições da administradora. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Muito bem, você está mesmo atento à aula. Com isso, finalizamos a primeira aula do nosso curso DNR5 sobre as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, CIPA.
Na aula de hoje, aprendemos qual o objetivo dessa norma e também vimos como as CIPAs são constituídas. Espero te ver ainda mais animado no nosso próximo encontro, pois temos muito ainda o que aprender ao longo do curso. Até a aula que vem! Olá, tudo bem? Nessa aula, você conheceu os primeiros itens da norma regulamentadora número 5. Assim, aprendeu sua finalidade e as questões fundamentais para a constituição de uma CIPA no ambiente de trabalho. Não deixe de estudar, pois é muito importante que fixe o conteúdo. Até mais! Chegamos assim ao final desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de avaliação para verificar o seu desempenho.